Bom dia a todos. Vamos iniciar mais um evento do nosso grupo de pesquisa Democracia e Sociedade, que tem por finalidade discutir temas que são ligados às normas fundamentais e também temas que sejam importantes para toda a sociedade, para toda a comunidade jurídica. E, dessa vez, o tema do dia é um tema muito importante, também de muita complexidade e dificuldade para os operadores do direito, principalmente pela falta de uma efetiva, um efetivo direcionamento por parte dos tribunais superiores, e que ainda, em relação a ele, nós temos muitos aspectos polêmicos, né? E que é sobre um instrumento que é a reclamação constitucional para dar efetividade aos precedentes qualificados. Então, hoje, nós temos aqui dois queridos amigos e grandes processualistas e profissionais que lidam com a reclamação e estudam a reclamação a fundo e que vão hoje nos brindar com suas luzes para que a gente consiga, através das reflexões que aqui serão realizadas, entender melhor esse instrumento e se realmente ele é um meio, um instrumento que seja capaz de dar efetividade aos precedentes qualificados. Então, eu tenho aqui hoje comigo o querido professor Mouta, né, como nós o chamamos, ele é José Henrique Mouta Araújo, mas é conhecido por nós como Mouta, carinhosamente, e ele já participou aqui do nosso grupo de pesquisa algumas vezes, e eu agradeço muito por ele sempre ter a disponibilidade, aceitar os nossos convites, para nos ensinar aqui brilhantemente, dispensando para nós, né, o seu conhecimento, que é sempre muito importante. E com ele aprendemos muito. Então, eu fico muito honrada de tê-lo aqui, querido Mouta, e muito agradecida também, né? O professor Mouta, ele tem graduação, mestrado, doutorado pela Universidade Federal do Pará, ele estágio em pós-doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Está sim no seu currículo, mas você a essa altura já terminou, né? Pós-doutor, né? Pela Faculdade de Lisboa, né? Temos que dizer isso. É professor do Centro Universitário do Estado, oportunidade, né, de também participar de eventos pelo CESUP a convite do Mouta, e é sempre gratificante essa troca, né, entre essas universidades. E do Instituto Metropolitano de Ensino, é membro da Academia Paraense de Letras Jurídicas, do Instituto e também do Instituto dos Advogados do Pará, da Academia Brasileira de Direito Processual Civil, do IBDP, da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e da Associação Brasileira de Direito Processual. É procurador do Estado do Pará, com lotação em Brasília, e atuando principalmente nas áreas por ele indicadas: processo constitucional, sentença, coisa julgada, execução e reformas processuais. E ele é autor de diversos textos, diversos livros, entre eles Mandado de Segurança, e ele também escreveu um brilhante texto justamente sobre a reclamação como instrumento em relação aos precedentes qualificados. E também temos aqui o querido amigo, que eu tenho um carinho enorme por ele, Fábio Vitor da Fonte Monerá. Ele é também autêntico filho da PUC, e eu sei que ele tem um carinho muito grande aqui pela nossa universidade, né? É um prazer recebê-lo aqui de volta. Ele é doutor e mestre especialista em Direito Processual Civil pela PUC, foi bacharel, né, pela Universidade Católica de Pernambuco. Ele é procurador federal, né, membro da AGU, coordenador-geral de Tribunais Superiores da Procuradoria-Geral Federal, coordenador e professor do curso de especialização em Direito Processual Civil da ESA, né, da Escola Superior da Advocacia, coordenador e professor do curso de especialização em Direito Público, com ênfase na Advocacia Pública da Escola Superior da Advocacia, e ele
também é autor de diversos livros, um livro que eu normalmente consulto e indico para os meus alunos, porque é muito bom, Introdução ao Estudo do Direito Processual Civil, e também autor de Súmulas e Precedentes Qualificados, Técnicas de Formação e de Aplicação, ambos pela Saraiva. E ele acabou de defender agora o doutorado dele, acabou não, que já faz um tempinho, mas a gente acha que foi agora, né? A tese de doutorado dele, que tem a ver com o tema que nós vamos tratar aqui hoje, né, Fábio? Também agradeço muito a sua disponibilidade e de estar aqui comigo, o carinho com que sempre você me trata e atende meus convites, e eu quero dizer que também estou sempre à disposição, tudo que você precisar, pode contar comigo, viu? E quando eu estiver aí em Brasília, eu vou querer muito encontrá-los, ambos, tanto Mouta como Fábio Monerá, que estão agora residindo lá em Brasília. Residindo, não sei, né, Mouta, mas trabalhando em Brasília, né? Então, muito obrigada, viu, por terem aceitado o convite. E iniciando, então, o nosso evento, eu vou passar a palavra ao professor Henrique Mouta para suas considerações. Obrigado, querida Arlete, professora Arlete. É muito bom retornar aqui ao grupo de estudo, né? A gente teve aqui já, acho que é a terceira vez, né? Se não me engano, acho que é a terceira vez que nós estamos juntos, alimentando a nossa parceria, né? Que a professora Arlete também já esteve conosco lá nos eventos do Cesupa. Estou vendo o Norberto, estou vendo várias pessoas aqui que já estiveram conosco. Então, é muito gratificante a gente estar retornando aí, mesmo que no ambiente virtual, ao grupo de pesquisa aí da PUC, que é uma instituição tão querida por todos nós, e especialmente ao lado do meu amigo Fábio Monerá, né, que é o amigo mesmo de frequentar minha casa, de eu frequentar a casa dele. Nós estamos aqui, os dois são forasteiros em Brasília hoje, né, professor Arlete? Nós dois estamos aqui já residindo em Brasília, né? Eu há mais tempo do que ele, eu há mais tempo do que ele, mas nessa nossa função de advogar... Eu tive uma dúvida se você ia e voltava, mas você está mesmo residindo em Brasília. A base é aqui, mas a gente está sempre viajando para os outros afazeres, né? Inclusive, nós temos a mesma missão, né? Que é a missão de atuação dos tribunais superiores. Eu e o Fábio, a gente tem essa função, ele na Procuradoria Federal, na AGU, e eu na Procuradoria do Estado do Pará, claro, na Advocacia Pública Estadual, de uma maneira geral, porque tem muitas causas federativas que a gente dialoga com a AGU, tem muita coisa para trabalhar juntos, né? E nesse ambiente de mudança de perspectiva, aliás, é o nosso tema, né? Na mudança do aspecto subjetivo para o aspecto objetivo da atuação dos nossos tribunais superiores. E fico mais feliz ainda, Alex, por ter escolhido esse tema, né? Que é um tema que eu pesquiso, o Fábio pesquisa, a gente atua diretamente nesse ambiente da reclamação, tanto no Supremo quanto no STJ. A gente sabe das características da reclamação. A reclamação, além do aspecto de formar precedente, né, ou controlar precedente, ela é uma ação que tem muita restrição. Eu tive até a oportunidade de escrever num livro coordenado pelo Marco Jobim, só sobre os aspectos formais da reclamação. As pessoas pensam, para controlar precedente, mas não é só isso. É uma ação que tem uma formalidade, um formalismo cada vez mais exigido pelo STJ, pelo STF, justamente porque não se quer transformar recurso em reclamação. Então, esses nossos tribunais superiores, eu posso dizer, não sei se o Fábio vai concordar comigo, provavelmente, que os tribunais não gostam de reclamação. Exatamente por isso que criam tantas restrições às reclamações. Mas, de qualquer maneira, a reclamação é um instrumento de controlar precedente. Foi feito como instrumento, foi pensado no CPC como instrumento. Então, a gente dividiu aqui, eu e o Fábio, e vou começar a apresentar. Eu tenho um material que eu já utilizei em outras oportunidades, que é um pouco mais denso, mas eu vou apresentar aqui para o pessoal do grupo de pesquisa. Inclusive, eu já salvei ele em PDF aqui no meu computador, porque eu não consigo apresentá-lo nesse computador funcional que eu só consigo apresentar via PDF. Eu já transformei em PDF. E, ao final, eu passo para a professora Arlete para ficar aí como material complementar para vocês. É um pouco mais longo do que a minha fala, mas já fica alguns registros de precedentes do STJ e do Supremo. Então, peço venha para apresentar, mas sempre controlando o tempo, tá? Vocês estão conseguindo ver aí? Então, beleza. Porque o Teams, realmente, eu não estou acostumado com o Teams. Eu estou mais acostumado com as outras plataformas, mas a gente vai aqui pelo Teams mesmo. Então, a gente
vai aqui pelo título. Então, eu coloquei esse título, né? Reclamação e controle de precedentes, um alento ao futuro, porque foi exatamente o título de um dos últimos textos que eu publiquei, onde eu, nessa busca incessante para tentar verificar a mudança da interpretação da Corte Especial do STJ, eu encontrei uma decisão turmária do STJ, agora de junho de 2023, quer dizer, relativamente nova, admitindo a reclamação. Então, eu chamo de alento ao futuro porque, no meu modo de pensar, quando a gente está ampliando a chamada objetivação dos recursos de especial e extraordinário, eu falo essa ampliação especificamente na perspectiva da relevância da questão federal, parece-me que a tendência é a Corte Especial revisitar esse tema do encabimento da reclamação dentro do entendimento que foi por maioria naquela época. Então, eu chamo alento ao futuro porque, acima de tudo, é uma esperança para mim, viu, Fábio? É uma esperança para mim. Nós, como pensadores, é uma esperança que eu tenho de que realmente aquele entendimento que eu vou falar aqui é trabalhado por maioria apertadíssima da Corte Especial, está com dia e hora para ser mudado. E a gente conversando aí com colegas nossos professores, colegas que atuam diretamente no STJ, que fazem parte até dos nossos grupos lá do Pinga Fogo, né, Arlete? A gente está sempre trabalhando isso, discutindo isso lá. Então, tem perspectiva. Então, vou trazer alguns pontos aqui de destaque para os amigos do grupo de pesquisa, sempre dizendo que esse é um tema aberto e a gente vai depois poder permitir aí o debate e eventualmente, compartilhar experiências sobre esse assunto. Então, eu chamo de alento ao futuro nessa perspectiva do que vem pela frente. Tá? Como eu passei em PDF, eu estou rodando aqui. Eu preciso lembrar da introdução, até para que a gente fique com o roteiro organizado da nossa mente, né? Onde está prevista a reclamação? Ela está prevista na Constituição, especificamente ali no âmbito do STF, no âmbito do STJ, nos regimentos internos respectivos, e a reclamação está prevista no CPC, entre o 998 e o 993, dentro do capítulo chamado Ordem dos Processos nos Tribunais. Então, quando eu falo com mais tempo, eu digo o seguinte: a reclamação é meio de impugnação de decisão judicial. Dentro de um contexto global de meios de impugnação de decisão judicial, a gente enquadra a reclamação, enquadra outros instrumentos, mas então, recursais e não recursais, a localização da reclamação é essa. Inclusive, vale a pena, não sei se os amigos do grupo de pesquisa podem pesquisar isso depois, aprofundar, podem perceber que o STJ, tradicionalmente, ele é repulsivo em relação à ampliação de reclamações. Quando eu falo de juizado especial, por exemplo, eu digo, olha, lá atrás o STJ já enfrentou isso. E ele fez uma delegação, entre aspas, de competência, delegação, porque para mim é inconstitucional essa delegação, mas ele fez uma delegação, entre aspas, de competência para os tribunais de justiça controlarem a aplicação correta dos precedentes do STJ no âmbito do juizado especial, por ato administrativo interno. Quer dizer, o STJ já se deparou com uma temática que é atual. Qual é? A enxurrada de reclamações, ampliação de reclamações. Esse assunto não é novo no STJ. E lá no âmbito dos juizados, lá atrás, o STJ já colocou o dedo na ferida e diz, olha, não vai me transformar em tribunal de reclamações. Não cabe recurso especial no âmbito do juizado especial, mas não vem transformar a reclamação em chegada no STJ. Aí, por uma discutível inconstitucionalidade, e assim que funciona hoje, as reclamações para controlar precedentes do STJ dentro do juizado é no Tribunal de Justiça. Claro, estou falando da 9.099, não é no nosso juizado. O juizado nosso, que eu digo, é o juizado federal do Fábio e o juizado fazendário, que é o meu, porque lá nós temos a figura do PUIL, que é um monstro criado no sistema para tentar unidade de entendimento no STJ, mas o PUIL, o STJ já é também muito restritivo, o PUIL. Então, quem quiser estudar aí a questão da uniformidade da aplicação dos precedentes do STJ no âmbito do juizado, vale a pena pensar nesse deslocamento da competência da reclamação, que já foi feito pelo STJ, e vale pensar como se chega no STJ através do PUIL, né, do Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei, que de vez em quando a gente atua por aqui em Brasília, porque ele é sacado do juizado federal, ou ele é sacado do juizado fazendário, uma forma de tentativa de controlar a aplicação do STJ, do precedente dele próprio. Então, não é novidade, vamos partir desse ponto de destaque, não é novidade essa tentativa de diminuir
o número de reclamações. Bem como não é novidade os insatisfeitos apresentarem reclamação para tentar divergir ou para tentar aplicar os precedentes do STJ em repetitivo, precedentes do STJ da Corte Especial. Então, isso não é novidade. Apenas é uma nova fatia da discussão pós-CPC, uma fatia da discussão com a aplicação dos repetitivos, com a aplicação da repercussão geral no Supremo e mais, lá no futuro, com a relevância da questão federal. Bom, dito isso, é importante a reclamação dentro do modelo que se quer, né? E aí vale a pena sempre a gente refletir, e o Fábio é uma grande autoridade nesse assunto, né? Nós estamos criando um modelo de aplicação de precedentes que nós saímos do modelo subjetivo para o modelo objetivo. Então, a reclamação ela é um grande instrumento nessa objetivação. Essa objetivação ela é destacada, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, na repercussão geral. Eu lembro que eu tive com o Alexandre Freire aqui agora, eu lembrei agora, não foi, Alex? Foi eu e o Alexandre Freire com vocês, o Freire, competentíssimo, querido amigo, irmão nosso, falando sobre a repercussão geral. E eu falei da relevância. Então, não é novidade para este grupo que nós já estamos trabalhando uma ideia de objetivação há muito tempo. Eu inclusive, escrevi recentemente dizendo que a relevância da questão federal é a última pá de cal nesse processo de objetivação. E a última pá de cal no sentido de redimensionar a aplicação correta do sistema de precedentes do Brasil e de efetivamente transformar o STJ numa corte de precedentes. Então, a reclamação é um instrumento importante, por quê? E o Fábio vai, dentro do que nós conversamos, ele vai aprofundar isso aqui com todos nós hoje. Porque eu tenho, como Tribunal Superior, que fixar boas teses. Porque a partir do momento que eu tenho tese longa, tese complicada, eu falo, por exemplo, de temas no STF como 006, o 793, nossos temas fazendários, cuja tese é imensa. Se esse tribunal cria uma tese imensa, ele vai ter dificuldade para aplicar a sua tese. E aí é natural que as pessoas insatisfeitas com a aplicação das teses no âmbito dos tribunais de justiça e regionais federais, é natural que elas recorram. Então, eu acho que é um processo, não é só de cobrança, que os tribunais apliquem a tese, mas é um processo de cobrar o STJ e o Supremo de qualidade em relação às teses que são fixadas, no modelo objetivo. Qual é o modelo objetivo? Repercussão geral, repetitivo no STJ e, futuramente, na relevância. Então, a reclamação é um instrumento de controle. Agora, por que tem muita reclamação? Muitas vezes a reclamação ela é interpretativa. As pessoas não entenderam a tese ou não entenderam a aplicação correta da tese. E aí, eu estou provocando o Fábio, que ele vai falar isso para vocês. A gente também tem que fazer uma meia-culpa dos dois tribunais, aquele que fixa a tese e aquele que aplica a tese. Porque muitas vezes nós, jurisdicionados, somos atingidos pela má interpretação ou pela má fixação da tese. Convido vocês, quem quiser depois analisar, olhem o tema 006, que é de saúde, que eu acho que é o mais emblemático no Supremo, mais longo que se tem. Imensas propostas de tese. Ele é um dos primeiros casos de repercussão geral de saúde, que é aquela questão do medicamento de alto custo. Até hoje não tem tese. E cada ministro que propõe uma tese é uma tese deste tamanho. Como é que eu vou aplicar uma tese deste tamanho? O tema agora da repercussão geral, intervenção em política pública, aliás, uma belíssima oportunidade, viu, Arlete, para a gente debater. Já estou fazendo essa propaganda aqui. Uma belíssima temática que tem o grupo de pesquisa. Debater a tese fixada no tema sobre intervenção em políticas públicas, que praticamente, foi agora em julho, o STF delimitou que o judiciário pode tudo em relação às políticas públicas. E são vários itens em uma tese. Daqui a pouco eu posso até falar o número para vocês, que eu não sei de cabeça aqui, não sei se Fábio ou alguém pode colocar no grupo. Mas está fixada uma tese imensa. Sabe o que está acontecendo agora? As pessoas estão com dificuldade de aplicar a tese. Porque a tese é muito grande e a tese tem dificuldade para se aplicar. O que está acontecendo agora? Está chovendo reclamação no Supremo para aplicar a tese corretamente, interpretar corretamente a tese que ele mesmo fixou. Então, é uma meia-culpa que eu chamo a atenção aí. Se o modelo é esse, que a reclamação é um instrumento para controlar a aplicação dessa objetivação ou dessubjetivação, nós temos que deixar a porta aberta para a reclamação. E é interessante a gente notar, eu estou passando mais um pouquinho aqui, quando a gente olha o CPC, tá?
O CPC ele fala da reclamação do 988. Ele diz assim: cabe reclamação para preservar a competência do tribunal, para garantir a autoridade de suas decisões, para garantir a observância de súmula vinculante e de decisão em controle concentrado, para garantir o acordo IRDR e AC. E aí ele diz: não cabe, após o trânsito em julgado, claro, reclamação não é sucedâneo de rescisória. E aí ele coloca, eu estou destacando em amarelo aí, não cabe reclamação para garantir a observância de RE, RG, repetitivos, enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias. Ou seja, lido de outra forma. Eu sempre li, todo mundo lê desta forma. Ele não está negando a reclamação para controlar RRG e repetitivo, e aí eu vou incluir a relevância. Ele só está dizendo que eu tenho que ter o cuidado para não fazer a reclamação per saltum. Se vocês pesquisarem no Supremo e colocar essa expressão, a reclamação per saltum, vocês vão ver que boa parte das reclamações não são admitidas porque elas são per saltum. Eu não posso saltar instâncias. Quer dizer, eu tenho que fazer todo o encadeamento recursal, e aí lá no 1030, que a gente vai falar dele agora, eu vou exaurir a instância. O STJ, ele está lendo de outra forma. Ele está lendo: não cabe reclamação para controlar precedente. Não é isso que o CPC está dizendo. E o Supremo agora, mais recentemente, também está fechando a porta. A reclamação é uma preocupação que eu tenho. Eu vou mostrar para vocês que até se eu estivesse falando isso para vocês há um ano, eu iria dizer: olha, o STF admite reclamação, o STJ não. Hoje eu já estou dizendo: olha, o STF já está fechando a porta também da reclamação para controlar precedente em alguns casos. E não é questão per saltum, não. É exaurida a instância. Quer dizer, a leitura tem que partir de uma leitura admitindo reclamação e não negando reclamação. Ah, Henrique, mas a justificativa lá da reclamação da Corte Especial é que está chovendo, todo mundo está chegando com reclamação no STJ. Puna quem está fazendo a reclamação erradamente. Aplique multa, aplique honorários, porque o STF admite a aplicação de honorários em reclamação, mas não feche a porta da reclamação. Um sistema só se complementa se aquele que fixa a tese possa controlar a sua tese. Porque se ele deslocar a competência para os outros, fragiliza a aplicação da tese. Até porque, muitas vezes, a tese é mal feita, como a gente mencionou aqui. Então, se uma tese é imensa, eu tenho que dizer o que eu quis dizer. Eu, Supremo, eu, STJ, tenho que dizer: olha, quando eu coloquei aqueles 5 pontos de intervenção em política pública, eu quis dizer isso. Então, fechar a porta da reclamação, primeiro, é contra a lei. Segundo, é contra a Constituição, porque nós estamos falando de preservar a autoridade das decisões do tribunal. Isso também é previsão constitucional de cabimento de reclamação. E aí eu caminho um pouquinho mais, tá? Estou controlando o tempo aqui, não se preocupem. Eu caminho um pouquinho mais nessa apresentação, primeiro para dizer que a gente tem que ler o parágrafo 5º ao contrário. Ele admite reclamação, ele só condiciona em relação ao exerimento das instâncias ordinárias. Mas não foi isso que entendeu a Corte Especial no STJ. A Corte Especial do STJ, nesta reclamação aqui, 36476, famosíssima por todos nós, justamente por justificar aí a questão da quantidade de reclamações, justificando que a reclamação não pode ser sucedâneo de recurso, toda a justificativa eu concordo. O que eu não concordo é dizer que não cabe reclamação. Foi um julgamento por maioria, repito, e a pergunta é: quando é que exaure a instância? E aí eu estou lendo aqui o 1030 de novo para vocês. Todos nós conhecemos o 1030. Quando ele nega seguimento, estou lendo um aí, em relação à linha B, dizendo que o recurso especial extraordinário interposto está em conformidade com o regime repetitivo, quando ele diz isso, ele está fechando a porta de chegada de Tribunal Superior. Houve um debate recente, não sei se o Monerá acompanhou aí na BPC esse dia, é tanta coisa em grupo que talvez a gente se atropela. Às vezes teve um debate fantástico. Eu estava no voo, foi terça-feira que eu estava vindo de Belo Horizonte no congresso da AIDA, e eu estava com Wi-Fi, né, no voo, e eu fiquei dando corda no debate, né? Olha que debate foi interessante. Se essa negativa de seguimento do Tribunal de Justiça
aplicando um repetitivo, dizendo que o tribunal julgou correto, ou de carona, aplicando uma repercussão geral que o STF definiu, ou um tema que não tem repercussão geral e que o STF definiu, se isso era admissibilidade ou era juízo de mérito do caso concreto. Se esse negativa de segmento aí, claro, formalismo aí é para diferenciar da inadmissão, né, que cabe o ARESP ou o ARE lá do inciso 5, se essa negativa de segmento e dizendo assim, não cabe, você não vai chegar no recurso, você não vai chegar no Supremo. Por que você não vai chegar? O teu tema não é inédito. Tu não vai chegar no STJ por quê? Porque eu estou decidido igual. E esse tema, o STJ já disse em repetitivo que a solução é A. Então, o STJ, na objetivação, e o Supremo, na objetivação, ele fixa uma tese para dezenas, milhares, por isso que é direito transindividual. Isso não é direito individual, isso é direito transindividual. Isso é um direito de grupo, de uma categoria. E a partir do momento que o STF ou o STJ diz assim, o tema aplicável é X. E nos casos concretos, há uma negativa de segmento aplicando o entendimento do STJ, se isso era um deslocamento de competência meritória para o Tribunal de Justiça ao julgar os casos concretos. Eu entendi que sim, viu, Fábio? Inclusive, eu venho, dentro das minhas perspectivas aí de visualização da relevância, eu venho refletindo algo além disso. Eu venho refletindo que vão acabar os repetitivos no STJ, assim como não existe repetitivo no Supremo, e venho pensando que o futuro é deslocar competência meritória de causas que o STJ não quer julgar. Bem como o Supremo também deslocar competência constitucional em causas que ele diz que não tem repercussão geral. Então, nós estamos redefinindo a própria jurisdição brasileira no exercício dos recursos aos tribunais superiores. Pois bem, então essa é uma pergunta interessante que foi debatida aí no grupo. Eu estou refletindo sobre isso, porque repercussão geral e relevância é gerência de teses, é gerência de acervo, é gerência de causas repetitivas. Então, ele não vai julgar a causa, ele julga a tese. E, ao julgar a tese, ele automaticamente desloca para os tribunais de justiça a competência para julgar a causa, ou as milhares de causas. Daí porque nega seguimento. E o recurso cabível é o agravo interno somente. Mouta, se me permite, rapidinho, foge um pouco aqui do que a gente combinou, mas já que você me provocou e, de fato, nos grupos eu não consigo ver, infelizmente. Eu vejo que você é não é só quando está no voo, não, você é muito ativo nos grupos de WhatsApp, Pinga Fogo, ANEP, a BPC. Eu gosto de provocar, galera, eu gosto de provocar. Eu tento acompanhar as discussões aqui do STJ, STF, TNU, já me atrapalho. Mas eu já me deparei com essa discussão desde o mestrado lá atrás. A professora Arlete foi da minha banca de qualificação do mestrado. Ela, adiantando, professor, o que eu ia falar, ela completou o meu ciclo, né? Ela me qualificou no mestrado, foi minha professora e esteve na minha banca de doutorado. Mas desde lá, do mestrado, eu já pensava, isso me incomodava, né? Porque, no fundo, só que dando minha posição, é um juízo de mérito, do ponto de vista substancial, ao qual é emprestado o procedimento do juízo de admissibilidade, com deslocamento do juiz natural, etc. E aí, eu vi que a doutrina evoluiu, e daí eu não queria perder a oportunidade de fazer a provocação. Nesses 10 anos, aí eu já estou falando aqui da tese de doutorado, né? Demorei 10 anos entre um e outro. Se criou uma nova categoria dogmática para dar um nome a isso. Entre mérito e admissibilidade, que é o tal do juízo de conformidade. E eu acho importante a gente ter uma terceira categoria. Porque, poxa, ficar falando, o juiz é de mérito, mas o procedimento é de admissibilidade, a competência é de admissibilidade, mas substancialmente é de mérito. Pô, se é uma coisa diferente das duas que existem, dá um terceiro nome. Né? Sem contar o fato de que o espaço decisório desse juízo de mérito é pequeno. É verificar se aplica-se o precedente ou não. Ou seja, não dá para chamar de juízo de mérito também, porque não é o juízo de mérito como um todo.
olhar todas as ofensas à Constituição, todas as ofensas à legislação. Então, é melhor a gente admitir que existe uma terceira categoria nesse ambiente, que nem é mérito, nem é admissibilidade. É um terceiro juízo que atrai todo um terceiro tratamento jurídico, processual, procedimental, etc. Né? E aí eu estou falando de competência, mecanismo de impugnação, fundamentação, mas, enfim, fechando parênteses, desculpa, mas eu achei que cabia. Não, você está fantástico, fantástico que você falou, porque eu acabei não dizendo, mas é o que eu escrevi lá nessa discussão. O juízo de conformação, que é o que a gente faz todo dia, quando se devolve dezenas e centenas de recursos do STJ para a base ou do Supremo para a base, esse juízo de conformação é um deslocamento de competência meritória que o STJ e o STF faz. Ou seja, você só vai conformar ou não, isso é um longa-manos, como se fosse do Tribunal Superior, aplicando a tese. Eu entendo dessa forma também, que é uma nova categoria que nós chamamos de juízo de conformação. Pois bem, aí vamos lá, o juízo de conformação. A gente está, eu concluo daqui a 5 minutos. É um juízo de conformação. E vamos imaginar que esse juízo de conformação esteja errado. Ou seja, o recurso especial teve o segmento negado, eu apresentei o agravo interno, dizendo que havia uma distinção ou uma superação. Eu nunca vi o órgão colegiado reformar a decisão de presidente. Eu nunca vi. Quer dizer, eu vi uma vez ou outra, mas para falar aqui a vocês para o debate, é muito difícil ocorrer. Se o presidente do tribunal ou o vice-presidente negar segmento aplicando uma tese ou uma RG ou falta de RG, muito provavelmente o agravo interno não vai ter êxito. Isso é natural do sistema local. E aí não cabe reclamação. Por que não cabe? Ah, mas não cabe reclamação porque vai sobrecarregar o STJ de reclamação. Isso não é justificativa. Justificativa numérica não é fundamento razoável. Então, eu estou dizendo que é um alento ao futuro, né? Porque essa interpretação aqui do 36476, essa foi a interpretação da Corte Especial, que ainda prevalece, que ela vem sendo repetida. Olha aqui, decisão de 2023, confirmando a interpretação de que não cabe reclamação. Agora, o problema não cabe reclamação e vai caber o quê? Já houve decisão aqui dizendo que cabe mandado de segurança. Olha, mais umas decisões que não cabe reclamação. O Supremo passou também a não admitir reclamação. Olha essa decisão aí do 55774, ministro André Mendonça. Então, o Supremo também começou a fechar a porta da reclamação. A reclamação é um instrumento, não tem como não ser. Agora, eu disse a vocês que existe um alento ao futuro, né? Então, o alento ao futuro, olha isso aqui, dizendo que não cabe reclamação, então cabe mandado de segurança. Mandado de segurança para controlar precedente é uma bomba atômica, ele não é feito para isso. Ele é feito para outras coisas, mas não para isso. O problema é que quando diz que não cabe alguma coisa, sempre vem alguma alma do bem que vai, então cabe mandado de segurança. Mandado de segurança serve às corpos e a DPF serve para tudo quando não cabe nada. Então, é muito melhor admitir a reclamação. Ah, mas vai sobrecarregar o STJ. Aplique multa, controle a boa-fé. Mas dentro do sistema de conformação, a conformação errada, a aplicação errada, tem que ser controlada por aquele que fixa o precedente, senão o sistema não funciona. O sistema fica fragilizado se eu fechar a porta de controle daquele órgão que fixou a tese em repetitivo ou em repercussão geral. Então, a tendência é revisitar, como eu estou colocando aqui já terminando, é revisitar essa interpretação exatamente porque o STJ parece-me, e eu não sei se o Fábio vai concordar comigo, que vai abandonar os repetitivos. Assim como o Supremo não tem repetitivo. Aliás, o CPC, ele não coloca a repercussão geral como precedente obrigatório do 927, ele coloca recurso extraordinário e repetitivo. Não existe recurso extraordinário e repetitivo. Porque o sistema da fixação de tese jurídica foi tão forte na repercussão geral, as alterações internas no regimento interno do STF foram tão importantes nos últimos anos, os anos covidianos, inclusive, turbinaram a repercussão geral, que os repetitivos se esvaziaram. Eu desconheço um repetitivo, claro, eu conheço o recurso extraordinário julgado em outro fluxo, sem ser o fluxo, o circuito, como diria o nosso amigo Paulo Mendes, né?
Eu conheço recurso extraordinário julgado em fluxo sem a discussão da repercussão geral, mas eu desconheço recurso extraordinário repetitivo. Então, parece-me que o STJ vai no mesmo caminho. A relevância da questão federal vai turbinar os precedentes qualificados à semelhança do que ocorreu com a repercussão geral no Supremo. Então, se ele vai, entre aspas, abandonar os repetitivos, e olha que a gente atua muito em repetitivo aqui no STJ, o Fábio também atua, eu também atuo como advogados públicos que somos, nós atuamos muito em repetitivos. Mas eu tenho pensado que isso é uma atuação que, uma vez dando certo a relevância, vai se redimensionar, vai se recolocar. Então, com essa recolocação da gestão de processos no STJ, com a escolha de tema, com a gerência de processos, parece-me que ele vai ter que rever isso, sim. Assim como ele vai ter que pensar, para dar certo a relevância, ele tem que admitir várias reclamações contra as teses fixadas em relevância. Então, esse é um alento ao futuro, viu? Mas é um alento ao futuro que já tem indicativos no presente. Eu, nessas minhas pesquisas aí para escrever esse texto, eu encontrei essa decisão que eu tinha mencionado há pouco, da segunda sessão, eu falei turma, desculpem, da segunda sessão do STJ, relatada pelo ministro Raul Araújo, agora de junho de 2023, admitindo a reclamação. Ou seja, apesar de eu ainda ter aquele entendimento da Corte Especial, contrário em termos apenas numéricos, mas já é um alento aí, uma luz no fim do túnel, já admitindo agora a reclamação. Quanto mais quando foi implementada a relevância da questão federal. Então, esse é o primeiro momento, né, de apresentação, apenas de algumas preocupações quanto ao Instituto, e principalmente provocá-los, né? A ideia nossa no grupo de pesquisa tão qualificado como esse é provocar reflexão sobre esse assunto. Então, eu fico por aqui nesse primeiro momento, professor Arlete, que depois a gente vai discutir um pouquinho mais. Obrigado, viu? Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, Mouta. Excelente sua exposição, como sempre. Trouxe muitas luzes e suscitou, sim, muita reflexão, pode ter certeza. E acho que a sua preocupação é a preocupação também de todos nós, operadores do direito, e eu faço coro com você. Tomara que tenhamos mesmo um alento para o futuro, mas, por enquanto, nós temos só uma forte preocupação, né? Porque a interpretação que o STJ e o STF também têm dado aí ao parágrafo 5º do artigo 988 é totalmente equivocada, né? Porque a norma é clara, que realmente o que se quer é que se esgote a instância, mas que realmente a reclamação é o nosso instrumento para dar, né, força e cumprimento aos precedentes qualificados, porque eu entendo que, se não for assim, do que adianta todo o procedimento para os recursos repetitivos, né, recursos especiais repetitivos, e para o recurso extraordinário, com repercussão geral, porque ele tem que ter, se nós não temos como obrigar ao cumprimento. Então, de que adianta ter uma tese firmada num repetitivo ou num recurso especial, num recurso extraordinário, se depois isso não vai ter força e os tribunais podem descumprir, né? Então, eu acho que, realmente, tomara que a gente tenha aí essa nova visão aí para o futuro e que a reclamação seja aceita, né? Então, dito isso, vou passar a palavra aqui ao meu querido Fábio Monerá, também para a sua exposição. Bom, mais uma vez, muito bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigado, professor Arlete, pelo convite, pelas palavras. Eu tenho muito carinho, professora sabe, por você e pela PUC, né? Frequentava como convidado suas aulas de mestrado, né? Isso, não sei se a senhora sabe, professora, mas isso me rendeu frutos de imediato aqui em Brasília, porque em uma dessas aulas, não saberia dizer qual, estava presente o professor Fabiano Tesolin, do Mackenzie, e agora secretário executivo da Infam.
E ele me conheceu por conta da minha visita à sua disciplina, e foi a primeira pessoa a me convidar a dar aulas aqui em Brasília, no Mackenzie. E hoje a gente tem uma parceria importante, não só no Mackenzie, como por força da própria Infam. Então, a gente sabe sempre da audiência hiperqualificada que a PUC, você especialmente, atrai, e é um prazer, então, estar aqui falando com todos vocês desse grupo. Né? Cumprimentar meu amigo Mouta pela excelente exposição. Vou partir dela, a gente deu aquela velha combinada um pouco antes, né? Para a gente não ser, enfim, redundante e promover mesmo o diálogo. Pretendo ser breve até para a gente poder ter um momento de debate aqui também. Né? Mas, apesar de breve, eu gostaria de resgatar uma ideia bem elementar da reclamação, né? Tem a ver com o histórico dela, que ela surge essencialmente sem previsão, né? Legal ou constitucional, ela surge à luz da teoria dos poderes implícitos. Como quem diz, olha, se a competência é sua, caso essa competência seja desrespeitada, ou na letra da lei que veio depois, usurpada, está implícito no seu poder, na sua competência, o poder de tutelar a sua competência, quando usurpada. Da mesma forma, quando surge um desrespeito a uma decisão da Corte Superior, né, e a reclamação surge no ambiente de Corte Superior, e eu vou me ater ao ambiente de Corte Superior para não escapar aqui reclamação de RDR, que não vai caber, é a mesma coisa. Olha, se o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário, vamos aqui até fugir do civil para dar um exemplo muito simples, mandou soltar o preso, o juiz não pode manter, o juiz de primeiro grau não pode manter o sujeito preso. Isso é uma afronta à autoridade da decisão. Tal como, se é só o Supremo Tribunal Federal cabe declarar a inconstitucionalidade de lei em sede geral e abstrata, o juiz de primeiro grau, o tribunal de segundo grau não pode fazer. Então, isso é, primeiro momento, pensado como um poder implícito, inserido no regimento do Supremo Tribunal Federal, àquela altura com mais força do que tem hoje, e depois é constitucionalizado. E ao ser constitucionalizado, e esse histórico é importante para a gente chegar no controle de precedente, se percebe que acresce-se a ideia de controlar decisão, a possibilidade de controlar-se decisões em ADI. Ou seja, aí não é mais aquela decisão, o Supremo mandou soltar o professor Henrique Mouta, que estava preso lá no Pará, e o juiz do Pará está mantendo ele na cadeia. Não, não é mais isso. O Supremo julgou inconstitucional uma lei. É geral e abstrato. O Supremo deu uma interpretação conforme a Constituição. E aí a gente está falando de qualquer juiz, em qualquer caso, decidindo contrariamente ao Supremo, desafiar a reclamação. Inclusive Pessalto, em um primeiro momento. E isso é curioso, isso foi objeto, professora, no longínquo ano de 2006, hein? 2006. Foi objeto de das missões lá para concluir o crédito da professora Tereza, era comentários ao acórdão. Não sei se existe isso ainda lá no crédito. E depois isso virou minha primeira publicação na Repro. Reclamação para impor respeito a decisões em controle concentrado. E tanto isso evoluiu que a emenda 45, quando tratou da súmula vinculante, que também é geral e abstrata, apesar de fruto de um outro procedimento, falou assim, opa, desrespeitou entendimento de súmula vinculante, também cabe reclamação. Né? Inclusive de decisões administrativas. Não pensou o legislador constituinte derivado daquela altura no número, né? Isso veio chamar a atenção das cortes superiores depois. E eu vou chegar nisso. Mas vejam, antes era só uma decisão concreta, depois virou a possibilidade de reclamação para se respeitar só decisões de casos concretos, né? Depois virou para se respeitar decisões gerais e abstratas e ADI. Depois se transformou também no instrumento, tudo acumulado,
para se respeitar súmula vinculante, que é mais geral e abstrata ainda, porque deve ser observada até pela administração. E, naturalmente, no ambiente do CPC, precedentes para tudo quanto é lado surge também no contexto de reclamação para se impor precedentes. Respeito aos precedentes. É bom que se diga que essas restrições que o Mouta colocou, e eu até vou passar já, ela surge após a edição do código. Verdade que antes dele entrar em vigência, mas a redação originária do código era tipo a reclamação contra a súmula vinculante. Sempre que desrespeitado, vai caber a reclamação. Não tinha essa história de esgotamento de instância ordinária, que foi inserida no CPC, e também não tinha essa história... Acho que deu uma travada. Travou? Deu uma travada, Fábio, deu uma travada, não sei se para mim ou para você, ou para todo mundo. Será que vocês estão me ouvindo? Aqui tá bem, tá normal. Tá bem? Ah, tá, então deve ser para mim que aqui deve estar falhando. Tá bom, então. Tá. Mas eu dizia, Desculpa professor, atrapalhar. que na redação originária do CPC não tinha limitação ao esgotamento de instância, tal como não existia a limitação ao próprio cabimento do agravo em recurso especial, que é outro ponto que eu quero chegar, que é o que eu chamo de gargalo sistemático. Então, vejam, naturalmente surge, e até para ficar dentro do contexto proposto para esse debate, a reclamação surge como um instrumento de controle de precedentes. Como era de controle da própria norma de competência, de controle da própria autoridade da decisão e controle da própria súmula vinculante. O que nos leva à seguinte pergunta, e depois eu trago os problemas. Vamos pensar no mundo ideal. O que é controlar precedente? Esse é um ponto importante. Quando eu vi lá o cartaz, o convite, falei, opa, vamos controlar precedente. E controlar precedente são duas coisas. Se me permitem aqui colocar da maneira mais, como eu vejo. A primeira coisa mais óbvia é controlar no sentido de negativa da aplicação. Ou seja, o precedente existe e o TJ de São Paulo não obedece. Faz-se necessário controlar a autoridade do precedente. Mas controlar precedente é outra coisa também. Ou seja, é controlar a aplicação equivocada. Então, a segunda sessão do STJ, ou mesmo a Corte Especial, à luz de um caso oriundo do direito privado, fixa um entendimento, sei lá, em sede de execução, que não vai valer contra a execução do poder público. Por quê? Porque é regido por uma norma diferenciada a partir da Constituição, artigo 100, para começo de conversa, fora todos os reflexos do regime jurídico de direito público no processo, que eu não preciso gastar aqui. Então, não é só quando o TJ nega a aplicação de um precedente existente. É também quando o precedente é utilizado em um contexto que ele não deveria ser utilizado. Eu dou esse exemplo do crédito privado, numa execução que discute um crédito público. Opa, peraí, pode ser que não seja. Há situações, professor, em que o precedente... Eu vivi muito isso na época que eu representava o INSS. Hoje foi criado todo um departamento de previdenciário, eu represento tudo menos o INSS. Pelo menos na matéria meio. Mas eu me lembro de uma certa feita, e isso estava pautado até para ontem, o voto vista da ministra Suzete foi adiado. Mas a discussão no repetitivo é a seguinte, olha, o Supremo tem um entendimento que os aposentados têm direito a uma revisão. A gente chama de revisão do teto. Só que o Supremo analisou isso à luz de quem se aposentou no regime pós-Constituição de 88, que tinha uma legislação. Os aposentados no regime pré-1988 não têm direito a essa revisão, tal como delimitada pelo Supremo, mas eles pedem. E há tribunais que pegam a repercussão geral, a tese, fixada pelo Supremo à luz de um regime pós-88 e aplicam no regime pré-88, que não cabe. A gente precisa controlar esse precedente também. Não é porque ele não está sendo observado, é porque ele está sendo aplicado fora do contexto em que ele nasceu.
Então, por isso que eu digo, controlar precedente são duas coisas. Controlar a negativa da aplicação, quando ele deveria ser, mas também controlar essa aplicação equivocada. E é curioso, meus caros, que a não aplicação, ela tem um regime, ela tem uma solução legislativa no CPC pouco utilizada. Eu não sei se você já utilizou na prática, já viu você falando sobre isso, escrevendo e tal, mas ela é pouco utilizada, que é o artigo 1041. Né? O que acontece no contexto do 1041 do CPC? Ele nasce ali, né? Ele vem na sequência do 1040, que diz: os processos que versam sobre a matéria, né? Os recursos pendentes sobre aquela matéria, caso, né, veicule a tese em conformidade com o precedente formado, será devolvido ao órgão de origem, a turma que editou o acórdão, proferiu a decisão recorrida, né, para que haja uma retratação. Esse é o sistema. Ou seja, acórdão diz X, tem RE e RESP, ou RESP. Ficou suspenso porque esse tema foi afetado. O tema decidiu Y. Qual é a sistemática? Devolve para a turma que disse X, é ela que vai julgar o RE, entre aspas, a turma do TJ, do TRF, para que ela, em juízo de retratação, reforme o X para dizer Y, para aplicar o precedente. E o 1041 prevê a hipótese de não aplicação pura e simples, que é a primeira coisa que eu falei, negativa de aplicação. E diz o seguinte: nestes casos, não realizado o juízo de retratação, o RE ou RESP será processado, inclusive nos termos do 1036. Como quem diz, olha, não estão aplicando aqui, deve ser por algum motivo. STJ, Supremo, vê se não é o caso de afetar de novo. Excelente essa solução. Excelente essa solução. Eu já me valido dessa solução. Isso gerou tema repetitivo sobre repetitivo. Porque tem muito que o Mota falou e eu vou falar um pouquinho também. Às vezes a tese ela não apreende, ela não é tão clara como ela poderia ser. Sem contar que mesmo que ela seja clara, o professor Técio, nosso mestre da PUC São Paulo, vai dizer, olha, todo o texto ele tem problemas pragmáticos, dogmáticos, sistemáticos, típicos de interpretação. O que ele fala para o texto da lei, eu falo para o texto do precedente, da tese. Mas a não aplicação pura e simples, pelo menos, professora, tem uma previsão legal. Recusada a retratação, processo o recurso, inclusive pelo 1036. O problema maior está na aplicação equivocada. É uma brincadeira que eu faço. Se eu pudesse, meu amigo Mouta, e não está muito longe daqui, não. A gente, às vezes, barra, né? A professora sabe, eu até, enfim, não integrei com tanta veemência como eu gostaria a comissão de acompanhamento do processo legislativo lá da execução, justamente porque o meu cargo na AGU hoje, eu sou instado a me manifestar sobre os projetos de lei institucionalmente. Então, eu não posso estar pela OAB. Às vezes tem conflito. Nesse caso, eu ainda não fui instado e não tenho moral para dar início a um processo legislativo. Mas o meu sonho, meu amigo Mota, era botar um parágrafo primeiro no 1041 dizendo assim: nos casos de agravo internos repetitivos, 2 recursos serão processados nos termos do 1036, também nas hipóteses de não aplicação. Porque aí resolve. Aí resolve com recurso. E eu já chego na reclamação. Mas eu dizia, controlar precedente, nesse ambiente de aplicação equivocada, não existe esse parágrafo que eu aqui sonho, né? Falo de lege ferenda, e a gente entra num gargalo sistemático não vencido pela via recursal, só vencido pela via da reclamação, ainda em tese.
Depois a reclamação, coitado, ainda vai apanhar. Qual que é o gargalo sistemático? É o que o Motto falou. Aplicação equivocada, 1031, agravo interno. O recurso não sobe. Agravo interno fica no tribunal. Ou seja, eu não tenho como permitir, pela via recursal, pelo menos a priori, eu não tenho como dar, o sistema fecha, daí a expressão gargalo sistemático, o sistema fecha a possibilidade de permitir que o tribunal reveja o posicionamento dele. A aplicação, a leitura feita por um tribunal de origem do precedente que é dele. E essa leitura diferente, essa leitura divergente, é natural da aplicação dos precedentes justamente pelos problemas sintáticos, dogmáticos, sistemáticos, típicos da interpretação. Formar uma tese em repetitivo e repercussão geral resolve muita coisa. Com todo respeito, quem diz assim, precedente não serve para nada, precedente não funciona, professor Arlete, hoje, com todo respeito, eu nem discuto. Porque desconhece a realidade. Desconhece a estatística. Desconhece o potencial que a advocacia pública tem diante de um precedente. Então, tem tema, professora, e todos, enfim, que a gente viu uma litigiosidade só no TRF3 de 25 mil ações ano. Em 2012, 13, 14, 15, 16, 17. Quando chegou em 18, essa média de 25 mil, que era sempre subindo, caiu para 2 em 18, caiu para 700 em 19 e praticamente zerou em 2020. O que nos leva à seguinte pergunta. O que é que aconteceu entre 17 e 18 que uma média de 10 anos histórica de 25 mil baixou 90%, depois, no ano seguinte, zerou? O que aconteceu? Julgamento pelo Supremo de uma repercussão geral. Uma tese dizendo, olha, a desaposentação não é compatível com o sistema constitucional. Então, dizer que precedente não resolve nada, desculpa, não dá para discutir. Todo respeito. É uma realidade. Agora, é outra realidade que a formação de determinados precedentes geram outras discussões, que eu chamo de discussões derivadas ou secundárias. Essas discussões elas podem ser relacionadas ao alcance da tese. Então, sei lá, o Supremo julga o pagamento de anuidade para músicos. Você diz que músico não precisa pagar anuidade à ordem dos músicos. É o tema 738 da repercussão geral. Isso vale para advogado? Não. O advogado tem que pagar o AB. Mas quem me garante que um advogado não vai puxar a ratio decidente dos músicos para advogar como o músico pode tocar para advogar sem pagar o AB? E ele pode perder. Ou seja, o precedente do músico pode ser restringido e não aplicado. Mas, ao mesmo tempo, o ator de teatro pode falar, eu estou muito perto do músico. Ou poeta. Eu não preciso, se existe uma ordem de poetas do Brasil, eu não preciso pagar. E esse processo, essa tese do músico pode ser aplicada para o poeta. Então, isso é do jogo jurídico, é isso que a gente faz. Eu tenho uma zona de certeza que sim, talvez eu tenha uma zona de certeza que não, e eu tenho uma zona cinzenta em que o precedente vai ser invocado e é o judiciário que vai decidir. E se eu estou diante desse gargalo sistemático, quem vai decidir é o tribunal de origem. Aí não dá. Por dois motivos. Primeiro, que ele não pode ser o intérprete último da tese do Tribunal Superior. E segundo, que a chance de eu ter divergência nos estados e nas regiões é gigante. Então, esse gargalo sistemático pode ser corrigido. Ele surge das dificuldades relacionadas ao alcance da tese, desse exemplo. Ele surge das dificuldades que o Mouta já citou, e eu trabalho muito com a professora Tereza Arruda Alvim também, da interpretação e da extração da ratio e da interpretação da própria tese,
que são duas coisas diferentes e ambas são vinculantes. Pode surgir uma discussão e não pode ficar apenas resolvida na segunda instância. Uma discussão relacionada à superação. Então, olha só que absurdo. O Supremo fixa uma tese, já vivi isso também. O Supremo fixa uma tese. Na tese, cita o artigo 80 da Lei X. Dali 2 anos, o artigo 80 da Lei X, citado na tese, é revogado. A tese está superada. Quem é que vai dizer isso? De maneira geral e abstrata. A tese está superada. O próprio Supremo. Não pode ser 27 TJs. Né? E a história... Mas imaginem que um determinado TJ ou dois ignorem a alteração legislativa e continuem aplicando o precedente. Eu tenho agravo interno, o outro já falou também. A chance de agravo interno é muito pequena. É aqui que surge a reclamação. É aqui que surge a reclamação para controle de precedentes. Né? Vale tanto para aquela situação da negativa, mas principalmente para essa situação de má aplicação. E eu destaco, concordo com o que o Mouta disse, com o que a professora disse, a interpretação ao contrário do senso do 988, parágrafo 5º 2, ela é óbvia. Né? Ela é óbvia. O problema aqui não é de interpretação, não é olhar na norma, são problemas pragmáticos, sistemáticos, de quantidade, de recurso, etc., e eu já chego neles. Tá? Mas é lógico que a reclamação ela serve exatamente para isso. Para levar ao tribunal a não aplicação ou a má aplicação do precedente, para que ele seja reafirmado, redimensionado, ou seja, restringido ou até ampliado, ou seja, agora do músico também vale para o poeta, ou restringido, é músico, não vale para advogado. Músico é artista, advogado, alguns até são, mas não é a categoria. Né? Para que ele seja superado em sede, superado pelo órgão formador, seja superado de maneira geral e abstrata, vamos dizer assim, e para que ele seja também, enfim, aperfeiçoado. Eu vejo que a reclamação serve para isso. Não é a única, tá? Não é a única forma. Na minha prática, principalmente junto ao TRF3, durante a vice-presidência da professora Consuelo Yoshida, da PUC, desembargadora federal, vice-presidente competente para analisar os recursos, eu levei a seguinte situação para a professora desembargadora. Excelência, está acontecendo exatamente isso. O precedente está sendo aplicado pelo tribunal fora do ambiente que foi levado em consideração pelo STJ. Como em de rigor não se aplica, a gente está apresentando um recurso, mas esse recurso está sofrendo a tal da negativa de segmento. Isso está gerando 200 agravos internos mês, professora. E eu tenho uma solução. Proposta. Admite 2 RESPs desse, pelo 1036, sobresta todo o juiz de admissibilidade desses 200 mês, sobresta o agravo interno, e esses 2, mas tem que ser admitidos, né? Esses 2 eu trabalho aqui no STJ. Eu fiz isso umas 4 vezes no TRF. E todos são temas repetitivos hoje. Inclusive, hoje à tarde eu tenho um despacho no Supremo sobre um dos temas. Que foi o extraordinário admitido pela professora Consuelo pelo 1036. Então, a reclamação não é a única. Existe a boa pragmática e a boa dogmática permite, uma sensibilidade do tribunal, sobretudo, permite esse viés. Amanhã eu falo naquelas cestas inteligentes, que junta o Supremo e o STJ, junta todos os NUGEPs do Brasil inteiro. Trabalhista, TJ e TRF. É uma das coisas que eu vou falar amanhã. Bom, em vez de processar 200 agravos internos, admite 2 RESPs pelo 1036, sobresta o resto.
Já resolve, né? Por quê? Porque depois do agravo interno ainda vem a reclamação. E aí, fora dessa boa prática, vamos chamar assim, né? Que depende da admissibilidade de um recurso que, pela lógica, vinha sendo negado seguimento, a saída é a reclamação, né? Mas aí há restrições. Há graves restrições à reclamação. No STJ nem se fala. No STJ está dito, não cabe. E aí eu sou menos esperançoso que meu amigo Mouta. Não vai mudar. O STJ não vai cassar decisão que não aplica ou decisão que aplica fora do contexto, aplica equivocadamente no varejo. O STJ não vai fazer isso. Eu tenho certeza. Eu acho que eu já vi, fora julgamento, eu já vi uns 15 ministros do STJ falando sobre esse tema. E eles são unânimes, eles não vão mudar. Não vão mudar por causa da questão da quantidade e não vão mudar em obediência, né? A justificativa já tem precedente da Corte Especial. Foi maioria apertada, tal, não foi. No Supremo, essa restrição é menor. Depois eu vou propor aqui ao final uma solução a esse cenário que eu pintei aqui. O Supremo até admite em situações específicas, diz o Supremo, se a decisão que diz respeito ao precedente for teratológica, que é meio, né, uma expressão que não existe praticamente na linguajar normal, né? Mas é assim, quando eu quiser, eu dou aqui, eu classifico como teratológica e vamos embora. Aí tem precedente do Barroso, da ministra Carmen, do Toffoli, admitindo, ou até um precedente do Barroso interessante, que ele coloca quais são os requisitos, bonitinho. No final, não admite aquela reclamação, mas é um precedente bom, porque professoralmente arrola os requisitos. Pois eu vejo se eu acho esse precedente aqui. E essa restrição, eu já disse, ela é uma certeza no varejo, tá? O Supremo, só se uma decisão for muito absurda, talvez o STJ ali dê um jeito e tal, mas assim, no varejo o STJ não vai virar uma corte de reclamação. Agora é curioso, e aqui eu me encaminho para o final, e é natural, é quase óbvio. O Marcelo Marchiori afirma categoricamente, é o assessor-chefe aqui do NOGEP do STJ. Até, professor, não sei se você conhece, um excelente nome para ser trazido aqui para o... Eu faço esse link fácil. Ele é muito estudioso e muito dedicado a essa causa. Foi secretário-geral de gestão de precedente Supremo e agora é o assessor-chefe do Núcleo de Gestão de Precedente do STJ. Ele fala, Fábio, é em todos os casos que é assim, repetitivo. Porque, vejam, surgiu uma tese que vale para todo mundo. Se há uma má aplicação desse precedente, a tendência disso ser múltiplo é quase certo, como diz o Marcelo. O caso lá do pós-88, a tese diz, os aposentados têm direito à revisão do teto. Não diz os aposentados após 98, é porque se você for analisar o caso, como a boa técnica do precedente impõe, você tem que analisar o caso, analisar a rácio, para depois analisar a tese e a conclusão. Se você for analisar, fica claro que é só para quem se aposentou após 88. Mas 1,5 milhão de pessoas são aposentadas antes de 88, e para elas não vale, mas elas invocam, não está dito isso na tese. É a mesma coisa daquele precedente lá do direito privado. Todo mundo pode invocar contra a fazenda pública. Ah, mas não se aplica por causa do artigo 100 da Constituição. Alguém tem que dizer isso. Mas enquanto se discute, que eu quero dizer assim, a tendência disso ser múltiplo é gigante. Porque o precedente nasce num ambiente de multiplicidade. E depois que a tese é editada, vai para o mundo. E aí onde eu quero chegar com a proposta de solução da série. Hoje eu tenho o prazer, uma das satisfações da minha vida hoje é que essas ideias eu tenho demanda para colocá-las em prática, tá? Então o que eu vou falar aqui eu fiz. A minha proposta de solução é a seguinte, professora.
ao invés de se advogar o cabimento da reclamação no varejo, o que o STJ não vai fazer e o Supremo também se recusa, salvo situações, né, muito teratológicas, peculiares, vamos fazer algo parecido com a história lá do 1036. Vamos mostrar para o STJ ou para o Supremo Tribunal Federal o potencial, a relevância, a importância de se aperfeiçoar o precedente. Como é que eu demonstro isso? Pelo número de agravos internos pendentes em um determinado tribunal ou em todos os tribunais. Então, eu tenho o tema, sei lá, o tema 1000, e eu sei que a má aplicação do tema 1000, por 3 tribunais locais que seja, está gerando 300 agravos internos por mês. Ou seja, essa controvérsia em torno do tema, ela é por si repetitiva, relevante, né? E aí, qual que é a minha proposta? Que se admita uma reclamação e que se faça desta reclamação específica o procedimento de releitura, de aperfeiçoamento, de redimensionamento desse precedente. Porque aí eu supero o grande problema que levou ao STJ e ao Supremo a segurarem a reclamação, que é a quantidade. Eu só admito uma, né? E eu transformo essa reclamação única no palco de revisitação da tese, à luz desse problema específico que surgiu a posteriori. E como é que eu faço isso? Depois de muito pensar, professora, eu achei o espaço da possibilidade, pelo menos foi isso que eu pedi, de instauração de um incidente de assunção de competência nessa reclamação paradigmática. E isso, para quem quiser, é público, está postulado na reclamação 60.708, Supremo Tribunal Federal, concluso ao ministro André Mendonça. O contexto era exatamente esse. Inúmeras ações na Justiça do Trabalho condenavam a Fazenda em matéria de servidor público. Porque lá atrás, sem entrar muito bem, porque lá atrás os servidores já tinham sido seletistas. A gente entende que isso afronta precedente qualificado do Supremo. E aplica equivocadamente um outro precedente qualificado do Supremo. Então, assim, são centenas de acórdãos. O que já gerou, né, a gente dá uma administrada nas reclamações, até porque eu tinha esse plano, o que já gerou dezenas de reclamação. Então, depois de umas 8, 9 reclamações, e aí já deu divergência no Supremo, nas monocráticas, nas turmas, eu peguei uma e falei, olha, é uma tese relevante, vem por aí uma enxurrada, está aqui a lista de decisões potencialmente reclamadas, que eu estou administrando o prazo, porque o prazo é longo, né? Trânsito em julgado, então dá para administrar. Já tem 8 julgadas, está aqui a divergência, e tem mais 17 pendentes. Essa é uma das que representa a controvérsia. Instaura um IAC aqui. O que é o IAC? É para quando o tema for relevante do ponto de vista social, político, etc., né? Eu não vi ali uma multiplicidade latente e o Supremo também não admite muito IRDR, então eu fui pelo IAC porque eram 17 mais 8, 25. Não tinha uma multiplicidade. A multiplicidade não era de reclamação, a multiplicidade é do tema, então eu interpretei isso como relevância. E o parágrafo 4º do 94... Qual que é o dispositivo da 974, né, do IAC? Diz também que ele se instaura para prevenir divergência. E aí eu mostrei que havia decisões monocráticas de ministros divergentes entre si, ou seja, instaura também por força da prevenção. E aí qual que é a vantagem?
eu desloco, em tese, se admitido pelo ministro André e pelo Supremo Tribunal Federal, eu desloco a competência para o julgamento dessa reclamação para o plenário, eu qualifico o debate, porque aí eu estou no ambiente de formação de precedente qualificado, e eu me encaixo na tipologia do 927.3, acórdão proferido em IAC, é vinculante. Aí eu tenho o redimensionamento em sede de precedente vinculante. Então, não é o tema 983 mal aplicado. Não, agora eu tenho o IAC 10, dizendo que nesse caso específico, dessa indenização específica, a Justiça do Trabalho não é competente. Eu refino em sede de precedente vinculante, né? Dou aqui até, entrei no WhatsApp aqui para falar com um colega, falo, pô, vê aí para mim se essa reclamação, vou falar aqui na PUC, vai que o ministro deu um despacho ontem aí, desaforado, dizendo que não cabe, que é um absurdo. Ele me confirmou, pelo menos há meia hora atrás estava concluído. E aí, num ato de coragem aqui, eu já estou lançando uma ideia, está peticionado, está avalizado pelo Supremo, é outro jogo, mas é um trabalho que a gente vai tentar fazer junto ao Supremo Tribunal Federal, porque aí eu tento resolver. Eu uso a reclamação como palco de releitura do precedente, mas gerando um único julgamento, um único precedente vinculante. E aí eu tenho a possibilidade, ou melhor, eu combato aquele efeito deletério do varejo, da multiplicidade de reclamação, que os tribunais não vão admitir. É simples, não vão admitir. Reclamação no varejo não vai caber, né? Então é isso, professora. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo prazer de conversar com a PUC, de trazer um pouco aqui a nossa visão e a nossa prática. É isso. Muito obrigada, Fábio. Também é uma exposição excelente e que nos trouxe aí outros pontos de vista e soluções, né, para essa questão de que os tribunais não admitirão, né, as reclamações, e uma constatação muito triste, porque o que a gente percebe é que não importa o que a gente tem de previsão legal, né? Os tribunais, na verdade, fazem o que eles querem, os tribunais superiores. E isso não é uma constatação muito boa, né? Porque a gente fica sempre dependente do que os tribunais vão querer entender sobre uma determinada questão. Não é só sobre a reclamação que a gente vê que eles fazem isso. Eu já discuti muito a questão da teoria da asserção também, mudando aqui completamente o assunto, mas é uma constatação que a gente vê dos tribunais superiores, principalmente do STJ. Eles mudam o entendimento sobre o que é a teoria da asserção a seu bel prazer. É o que eu falo, uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. E aí mudam a visão que se deve ter sobre a teoria da asserção, porque simplesmente eles querem e fazem agora a mesma coisa com a reclamação, porque a lei é clara, cabe reclamação nessa hipótese. Então, é muito triste ver que esse instrumento é retirado do jurisdicionado só porque eles entendem que não cabe, porque vai ter um acúmulo aqui de reclamações e o Supremo não, o STJ não vai dar conta, né? Ainda bem que o Supremo não vai tanto assim pelo mesmo caminho do STJ. Eu realmente tive um alento com a exposição do Mouta, porque ele trouxe ali um julgado que o entendimento era de que caberia, né? Mas Fábio colocou aí água na fervura, dizendo não vai ser por aí. Então, é muito triste. A sua solução é boa, Fábio, mas depende mesmo de ter essas circunstâncias, da gente ter aí essa demonstração, conseguir demonstrar que já existem outras impugnações, né, e que o STJ vai ter mais trabalho aí, se não admitir pelo menos uma, né? E acho que depende de uma conversa mesmo com os ministros sobre a questão para fazer essa demonstração, né? Então, realmente, como você diz, no varejo, nós temos aí a perspectiva de que as reclamações não vão ser admitidas, né? O que é muito
Muito triste, eu penso mesmo, porque é negar a vigência de um dispositivo legal, né? Mas, enfim, sua exposição foi excelente mesmo, para nos dar aí essa visão prática mesmo do que vai ser o entendimento principalmente do STJ. Muito obrigada, viu, Fábio? Eu vou aqui abrir para os debates, né? Quero saber se algum aqui dos nossos participantes, alguém gostaria de fazer alguma manifestação. O Alexandre, eu vi que já abriu a câmera e ele queria mesmo fazer, já tinha me falado. Então, vou passar a palavra ao Alexandre, que não sei se vocês o conhecem, né, Mouta e Fábio, ele é juiz em Campo Grande, e ele vai aqui fazer uma pergunta também prática relacionada à atividade dele, né, Alexandre? Está mudo, Alexandre. É verdade mesmo, professora Arlete. Primeiro, bom dia, professora Arlete, professor Mouta, professor Monerá, bom dia a todos. Antes de mais nada, professora Arlete, quero lhe parabenizar mais uma vez pela organização desse evento já tradicional e importante do nosso grupo de pesquisa e o tema muito, muito bem escolhido. Antes de fazer aquela pergunta, aquele questionamento que conversei antes do início dos trabalhos, professora Arlete, eu queria, a título de testemunho, dizer para o professor Mouta, melhor dizendo, desculpe, que aqui em Mato Grosso do Sul, professor, a questão da delegação da competência para julgar a reclamação pelos tribunais de justiça, ela possui uma situação mais agravada, porque aqui a Seção Especial de Turnos Recursais de Mato Grosso do Sul, do qual eu sou presidente, é que julga as reclamações no âmbito do Juizado Especial. Então, nós temos o TJ julgando reclamação e também a Seção Especial das Turmas Recursais julgando. Então, essa situação da inconstitucionalidade, realmente, ela é mais agravada aqui em Mato Grosso do Sul. E, a propósito disso, professor Mouta e professor Monerá, eu tenho verificado que nos julgamentos das reclamações no âmbito da Seção Especial da Turma Recursal aqui no meu estado, alguns colegas têm deliberado na relatoria, e aí nós não temos questionado, por reformar a decisão reclamada, e fugindo do que eu penso que seria o correto, de tornar insubsistente, desconstituir ou afastar a usurpação de competência eventual usurpação de competência. Aí meu questionamento é o seguinte: é possível, no âmbito da reclamação, reformar a decisão reclamada? Eu tenho visto o STJ fazer isso, e por isso não questionei os colegas, embora a boa doutrina diga que não é possível, que o correto mesmo é desconstituir ou afastar a usurpação de competência. E aí eu gostaria, professora Arlete, de ouvir dos professores o que eles pensam sobre isso. Muito bem, podem responder. Começa aí, Mouta. Quer começar? Começa que eu vou achar o artigo do CPC aqui que fala exatamente isso. Começa aí. A minha visão é a seguinte, em teoria e na prática, tá? Porque a gente acaba aqui tendo mais essa vivência, né? Em teoria, o juízo da reclamação é um juízo de cassação, e é diferente dos recursos, né? Usurpou competência, não vale, desde lá de trás, usurpou competência, não vale nada. Você não é nem competente. Desrespeitou a minha decisão. Eu vou dizer que desrespeitou, eu não preciso da outra. Né? Agora, nesse ambiente de decisão geral e abstrata ou precedente, que também é norma geral e abstrata, a cassação aí já foge um pouco da nossa cultura. A Corte de Cassação da Itália falou, desrespeitou a lei, só cassa, não julga. Aqui não. Desrespeitou, afrontou, violou e o julgamento é esse. E, portanto, a reclamação para controle de precedente está muito mais próxima de um juízo de reforma também do que do juízo puro e simples. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa dogmática que a reclamação basta cassar, ela vale para os casos clássicos de reclamação, usurpação e afronta uma decisão que já existe. Mandou soltar,
continua a decisão, diz que não vai ficar preso, eu não preciso dar outra decisão mandando soltar. Eu digo, eu lembro dessa questão do soltar e prender, foi a primeira vez que eu fui ao Supremo Tribunal Federal, estou dizendo quando eu vim aqui fazer o curso de formação de procurador, que eu tinha acabado de me formar, e era uma reclamação e era uma decisão de um juiz de algum lugar que não tinha soltado o réu, que o Supremo tinha mandado soltar. Então, é um caso clássico, aí não precisa dar outra. Agora, nesse ambiente de formação de precedente, é natural que desrespeitou o precedente e a correta aplicação do precedente é essa. Aí a reclamação admite esse ambiente jurídico de reforma por uma razão, vamos dizer assim, sistemática. Barroso faz isso e mais um pouco. Eu tenho uma reclamação com o ministro Barroso desse tema, que ele faz tudo. Ele tira da Justiça do Trabalho, caça o acórdão, reforma, manda ir para a Justiça Federal, tudo na reclamação. E eu admito, confesso, que a minha proposta de instauração de IAC contém, está embutida a necessidade de ir além da cassação, porque se você só cassar, você não ensina nada, você não propaga nada no precedente. Ou seja, você tem que rejulgar. Foge das origens, mas a reclamação já fugiu das origens faz tempo. Né? A gente está numa nova fase. O ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, ele, no livro dele, que não foi reeditado, a última edição, a edição que eu tenho de 2000, ele arrola umas 7 fases da reclamação. Né? A gente pode acrescentar umas 3 depois disso. Né? A da súmula vinculante, a de precedentes, essa que a gente vive hoje. Né? Então, assim, na minha leitura, nesse ambiente não é só cassação, não. É reforma também. Contrariamente ao que diz a doutrina clássica, admito. Obrigado. Bom, deixa eu só complementar, Alexandre. Fábio, do teu curso de formação aí deve ter sido a 4335, que foi aquela reclamação clássica do Supremo Tribunal Federal, onde ele fez começou a mudar o controle concentrado e difuso, é célebre essa, que envolvia a progressão de regime, e havia uma desobediência uma decisão do Acre, e foi admitida a reclamação em controle difuso de constitucionalidade. Ela é clássica, essa 4335. Alexandre, a reclamação ela vem se transformando, como o Fábio disse. E o CPC dá uma margem. Eu queria só mencionar esse artigo aqui. É o 992. É por isso que eu pedi para o Fábio começar a falar. Ele diz assim: julgada procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Essa expressão medida adequada é um cheque em branco para a adoção de qualquer tipo de conduta dentro da reclamação. Eu comparo muito a reclamação com o jus rescindens e o jus rescisorium da ação rescisória. Nem sempre a rescisória precisa do rescisorium, basta só o rescindens. Então, nem sempre a reclamação precisa rejulgar, basta determinar a conduta, mas às vezes ele rejulga. Esse caso está acontecendo muita reclamação, só para dar o exemplo, envolvendo a Justiça do Trabalho. Até o ministro-presidente deu uma entrevista semana passada, dizendo que eles estão precisando dialogar com o TST pela enxurrada de reclamações que nós, que somos atingidos pelos enunciados do TST, nós estamos indo no Supremo Tribunal Federal, dizendo, olha, o TST não está aplicando corretamente a interpretação do STF no tema envolvendo, por exemplo, o 246. Então, nesses casos, o Supremo admite a reclamação, caça e rejulga. O cara até que jogou improcedente a reclamação. Quer dizer, ele fez tudo dentro do jus rescindens e jus rescisorium, comparado aqui a cassação e o rejulgamento. Então, é uma porta de abertura. Eu acho que a reclamação é um grande instrumento, eu concordo com o Fábio, de transformação. A gente ainda não encontrou a formação ideal da reclamação do século XXI. Coitado de vocês aí no Mato Grosso, hein? Reclamação na turma recursal, reclamação no tribunal. Esse é o mundo muito estranho, isso mesmo, né? Tempos difíceis, como diria o ministro Marcos. Verdade mesmo. Obrigado pelas respostas. São 2 professores gigantes, professor Arlete. Respostas muito bem fundamentadas
e que não tem como deixar de acatar o raciocínio. Obrigado mesmo. Muito obrigada, Alexandre, pela pergunta, excelente, e também aos professores pelas respostas, que também foram excelentes, né? E eu vi que aqui tem mais um dos nossos componentes aqui do nosso grupo de pesquisa, que é o Tiago, que também acho que quer fazer uma pergunta. Uma palavra, Tiago. Bom dia, professora Arlete, tudo bem? Bom dia, bem? boa tarde já, né, aos demais. Na verdade, eu estou de gaiato, eu sou, na verdade, assistente da professora Arlete, ela convidou, gentilmente, para assistir aqui o evento. E como eu submeti projeto de mestrado e coagi, gentilmente, a professora Arlete ser minha orientadora no ano que vem, e o tema é reclamação, eu vou dar o direito de fazer uma pergunta para os professores. Sem me delongar, vou fazer um brevíssimo introito, só para chegar no ponto que eu quero. Tivemos um caso no escritório, em que, na época, o STJ estava para decidir em repetitiva aquela questão do termo prescricional, né, de devolução de valores pagos a mais a plano de saúde. Se decidiu, ao fim, que é 3 anos. De uma forma até bastante duvidosa, mas isso seria um outro debate. A questão é, um caso nosso foi julgado em turma recursal, entramos com pedido de uniformização de jurisprudência à época, porque aqui no TJ de São Paulo também tem os expedientes, né, inovadores, e o tema ainda não tinha sido julgado em repetitivo, tá? Depois entrou em suspensão, mas enfim, a turma de uniformização, no fim, não acolheu a uniformização. Entramos com reclamação para a corte especial, não, para o órgão especial do Tribunal de Justiça, que o STJ delegou o conhecimento das reclamações, né, para a uniformização da lei federal. A turma recursal havia aplicado um prazo ali, a partir da data da citação para devolução, nós defendíamos, como houve recurso repetitivo, teria que se adequar à jurisprudência, aplicar prazo 3 anos. Uma outra questão, o primeiro óbice que a gente se deparou no TJ, no órgão especial, foi: nós não conhecemos reclamações porque nós entendemos que não temos competência para isso, apesar de haver-nos sido delegada, porque, na verdade, nós somos, ao fim, mesmo nível hierárquico das turmas recursais, não haveria uma sobreposição de instância. E o órgão especial, não só nesse caso, como em muitos outros que nós pesquisamos, tem negado reclamações de uniformização na turma recursal, de turmas recursais no Juizado Especial Cível, e falou que não poderia, né, deu umas outras desculpas, mas, grosso modo, não podemos fazer nada, né, a discussão morreu. A alternativa que nós encontramos foi, bom, tudo bem, então eles estão descumprindo aquele provimento do STJ, entramos com reclamação no STJ da reclamação do órgão especial. Eu falei, se o Tribunal de Justiça delegou, eles que têm uma competência de forçar a delegação, né, manter a sua própria jurisprudência. O STJ negou conhecimento da reclamação porque era um provimento administrativo, teria que ser exaurida essa discussão no TJ, o STJ, né, não poderia ter reclamação de reclamação e o STJ não teria como ficar conhecendo litígios que ele já havia delegado. Mas é a questão, bom, o tribunal delegado não resolve, o tribunal delegatário, né, não resolve, o STJ não resolveu, entramos com recurso extraordinário, né, vamos encher o saco do Supremo, porque, desculpe a expressão, porque o Supremo, em repercussão geral, havia decidido lá no 571, 572, RE, embargo de declaração, que até que criada uma turma nacional de uniformização no sistema do GEX, o STJ teria competência para uniformizar sua jurisprudência por reclamação, numa interpretação constitucional. E a questão mais interessante, ao fundo, foi a decisão do Supremo, porque se ele autorizou essa delegação para o STJ, ele poderia compelir o STJ, até, já que não existe essa turma, manter a rigidez da sua jurisprudência, não por um caso de varejo até, mas por uma lógica do sistema. Se nós queremos um sistema de precedente, não adianta eu falar que ele existe e não ter instrumentos, né, que é o que a gente está discutindo aqui, para fazer com que esse sistema se imponha. E a parte mais interessante, e aí já vem minha pergunta, é: o STJ, em julgamento disso, e depois até tentamos por embargos de divergência, deu uma decisão aqui no RE 1315670, de que, na verdade, esse precedente do 571, 572, né, deles, havia sido superado, porque simplesmente o sistema jurídico, né, houve uma nova resolução administrativa da STJ, né, houve um novo Código de Processo Civil, então que aquela interpretação que eles deram à Constituição e à delegação
para o STJ, né, de manter sua jurisprudência por reclamação, como houve todas essas mudanças normativas, haveria sido superado o precedente do STF, por mudança legislativa, por mudança administrativa, sem uma mudança constitucional, né? Então, o ponto que eu queria perguntar aos professores é: houve uma superação desse precedente né, do STJ, dessa delegação que foi feita ao STJ para manter sua competência? E isso é benéfico para o sistema, ou é mais um meio de podar o acesso ao jurisdicionado e de, na verdade, burlar o sistema de precedentes? Muito obrigado. Muito bem, Vai lá podem primeiro, responder. Tiago, muito boa a tua colocação. Você estava falando aí, eu estava resgatando da minha memória, porque isso realmente é uma memória histórica muito boa tua. E eu recordo de épocas aí, até talvez 5 anos, em que o STF determinava a conduta ao STJ via reclamação. Determinava, STJ, você tem que julgar enquanto não houver um sistema de uniformização dentro do âmbito da Justiça Federal, no âmbito do juizado especial. Agora, eu não sei como é que está hoje esse entendimento. Hoje, o que funciona é a delegação STJ para Tribunal de Justiça, que, para mim, isso é inconstitucional, mas foi o jeitinho brasileiro para o STJ se livrar da quantidade imensa de reclamações que, na prática, funcionam como o RESP. Inclusive, na justificativa desses atos administrativos é essa. Se não cabe recurso especial, você não vai transformar reclamação em recurso especial. Se não cabe recurso especial, também não cabe reclamação. Aí, deslocando para os tribunais de justiça, aí o Alexandre mencionou aí que no Mato Grosso do Sul também para as turmas recursais. O grande problema, e eu vou me meter aí no assunto em poucas palavras, o grande problema do Brasil, no ambiente do juizado especial, porque você tem 3 leis de juizado especial. Toda vez que eu falo de juizado especial, eu digo, já passou do tempo da gente ter uma só legislação. Já passou o tempo da gente ter PUIL também para o juizado especial da 9.099. A ausência desse controle de unidade no âmbito do juizado geral faz com que a gente deturpe todo o sistema via reclamação. Então, eu já venho defendendo muito. Toda vez que eu participo de evento de juizado especial, eu digo, é um problema essas 3 leis. E o maior problema, além de elas dialogarem entre si, é o diálogo delas com o CPC. Que aí é um mundo... O que se aplica, o que não se aplica do CPC para o juizado especial? Então, Tiago, eu não tenho uma informação atualizada sobre isso, mas eu tenho a informação de que ninguém quer ficar com a batata quente na mão. Que juizado especial é crise numérica de milhões de ações tramitando no Brasil e cada um que tem mais poder passando para o outro, que tem menos poder. Daí é o ponto do STJ deslocar a competência para o TJ e o TJ para a turma recursal, né? Então, você vai empurrando a esteira abaixo aí, né? A competência da reclamação. Mas eu resgatei historicamente isso mesmo, Thiago. Que o Supremo determinou para o STJ e o STJ determinou para os tribunais de justiça. Agora, hoje, eu não tenho dados de hoje sobre essa discussão. Tens aí, Fábio, dados atuais sobre essa discussão? O que acontece hoje são 2 coisas que o STJ ele tem tentado contornar essa situação, né? A primeira delas é que muitas vezes a discussão ela é muito grande no sistema dos juizados, mas também existe na justiça comum, né? Em alguma medida. Então, a STJ se arvora dessa multiplicidade da justiça comum, porque ali tem RESP, para formar um precedente qualificado, que já melhora bastante. Tá? Ao contrário do desrespeito à jurisprudência, até pela dificuldade do que é jurisprudência, que não está lá tipificado, 927, vem sendo mais respeitados os precedentes qualificados. Né? Então, a STJ, e eu também, na minha prática, eu procuro isso. O problema é muito grande nos juizados, mas não tem nem muito. Mas se tiver 2 RESPs, eu já aponto como uma multiplicidade. Até uso. Então, assim, é usar o pouco que chega na STJ pela via do RESP para formar precedente qualificado. E uma outra questão, e aí, Multa, eu não conheço o sistema de juizado estadual. Não conheço nem bem o do federal, tá? Para ser bem sincero. Mas, em um dado momento, o sistema do juizado leva ao STJ temas típicos de juizados federais,
julgados pela TNU por meio do PUIL, né? É verdade que precisa, pelo menos, de uma jurisprudência da STJ lá atrás, alguma coisa para... Mas, admitido o PUIL, o STJ tem fixado tese no PUIL, né? Que também é outra forma. Lógico, se for desrespeitado, a gente vai ter o problema da reclamação. Mas o ministro Og tem um PUIL, inclusive foi objeto de pedido de vista da ministra Suzete, não sei se vai ficar exatamente assim. O ministro Og até deixou a sessão para ser o vice-presidente, até 25, né? Mas ele fixou tese lá, como se fosse um repetitivo, né? Então, são duas soluções, vamos dizer assim, para limitar o problema, na minha visão. Só para acrescentar, Fábio, o IRDR também, né? Sacado do sistema do juizado. Também seria uma forma de trabalhar. Pois é, o problema do IRDR do juizado é quem julga, né? Porque existe entendimento que quem julga é o juizado. Eu não concordo. Não faz sentido o juizado, a turma, recursal, o que seja, formar precedente vinculante, né? E há toda uma discussão em torno da competência do tribunal para julgar a causa oriunda do juizado, já que nem recurso cabe para lá. Essa é uma discussão muito longa, que lá atrás eu falei, vou até evitar entrar, né? Mas é uma discussão interessante também, tá? Perfeito, agradeço aos professores pela explanação e à professora Arlete pela oportunidade também aos demais presentes. Obrigado. Muito obrigada, Tiago, pela pergunta e também aos professores pelas excelentes respostas. E acho que se ninguém mais tiver alguma pergunta a fazer ou algum debate, eu acho que posso dar por encerrado esse nosso evento. Agradecendo mais uma vez, tanto ao professor Henrique Mouta, como ao Fábio Monerá, professor, né, Fábio Monerá, pelas excelentes exposições que fizeram e pelos debates que suscitaram, porque eu tenho certeza que hoje todos nós aqui do grupo recebemos muitas lições e tivemos, a partir daí, a oportunidade de termos aí um entendimento melhor sobre a reclamação e os horizontes, né, que se nos colocam aqui para o futuro em relação a esse grande instrumento que algumas vezes nos é podado pelos tribunais, né? Então, foi excelente, foi muito bom. Eu, pelo menos, aprendi muito aqui hoje e agradeço muito a ambos pelas luzes, viu? E quero dizer que os dois moram no meu coração e serão sempre bem-vindos aqui no nosso grupo de pesquisa. Obrigado, professora. Sou eu que agradeço. Foi uma delícia. Obrigado também. Grande alegria estar aqui com vocês. Está sempre à disposição. Grande abraço, muito Fábio. obrigada. Prazer te ver aí, irmão. E eu me coloco à disposição também de ambos, sempre que precisarem de mim, podem contar, estou aqui, tá? À disposição. Também, estamos aqui, tudo de bom. Muito obrigada, Norberto. Obrigada a todos que participaram aqui hoje, viu? Tchau, pessoal. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigado, professores. Muito bom.